começar aqui agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos juntos todos mais uma vez e a todos vocês pela presença. E espero que todos nós possamos aproveitar junto a discussão que a gente vai ter sobre a aula de hoje, o tema de hoje. Então, nós vamos falar hoje, dando continuidade a esse documento que a Sueli já começou a semana passada, e nós estamos falando das deidades do paraíso, e essas últimas duas aulas estamos falando do Filho Eterno. A semana passada se falou de quem é o Filho Eterno, e hoje nós vamos falar da relação do Filho Eterno com o universo. Então, essa aqui é a aula de número 7, a última aula do capítulo 2 do módulo avançado. Então, já na próxima aula começamos um capítulo novo. Nesta aula, neste capítulo, nós cobrimos o Pai universal, a natureza de Deus, os atributos de Deus, a relação de Deus com o universo, né? A relação de Deus com o indivíduo, o Filho Eterno, que foi a semana passada, e hoje nós vamos falar da relação do Filho Eterno com todos nós e com o universo. Eu sempre lembro que essa apresentação que nós vamos discutir aqui, muitas ideias e muitos conceitos, são resultados de uma interpretação pessoal minha, neste caso, desse estudo que nós estamos fazendo hoje. Pode ser que outras pessoas tenham outras interpretações. Como sempre, eu também lembro, não existe uma interpretação oficial sobre os temas contidos em O Livro de Urântia. Essa interpretação oficial teria que ser feita pelos reveladores, e eles já nos deram o livro justamente para a gente queimar as pestanas, o cérebro aí, para tentar tirar cada um de nós a melhor interpretação para nosso crescimento espiritual. É importante que cada um leia o livro de Urântia e tenha a sua própria interpretação. Eu vou começar esse estudo aqui lembrando para todos nós, né, que Deus é Espírito e o Filho é uma revelação pessoal desse Espírito. É muito importante a gente ter presente essa ideia de que Deus é um Espírito, porque nós, em estudos anteriores, estivemos falando que não existe nada, absolutamente nada, fora de Deus. Então, fora de Deus, não existe nem pensamento, nem absolutamente nada. Tudo que existe, ou pode vir a existir, está contido dentro de Deus. E Deus é Espírito. Essa é a realidade de Deus. As criaturas materiais, como nós tendemos ao erro, porque a gente encara a nossa matéria, a matéria física com a qual nós lidamos, como se fosse a realidade básica do universo. Nós entendemos que, para nós, a matéria física é aquilo de mais real que nós podemos perceber. E nós encaramos a mente, a nossa mente e o nosso espírito como tendo as suas raízes na matéria, né? E na verdade, não é assim. A gente também já estudou em capítulos anteriores que no paraíso, eu falei disso quando nós falamos sobre os três absolutos, e também sobre outras aulas, sobre outros estudos ali na introdução do livro de Urântia,
é que no paraíso a energia física, mental e espiritual, elas são coordenadas, elas estão unificadas, são juntas ali, né? No cosmos evolucionário, e quando a gente fala de cosmos evolucionário, a gente já está fazendo uma distinção, porque cosmos inclui tudo, inclui a realidade absoluta, absoluta, finita, etc. Mas quando a gente fala de cosmos e especifica evolucionário, nós estamos falando de nós, do nosso cosmos, dos 7 superuniversos. A matéria e energia, nesse cosmos evolucionário, ela é predominante, menos na personalidade, para cuja mestria, e nós já falamos disso também em outras oportunidades, o espírito luta com a mediação da mente. Então, em outras oportunidades nós já falamos que a nossa matéria ela é muito dura, muito insensível às realidades espirituais. Nós não conseguimos perceber as realidades espirituais. E como a gente tem a matéria física como uma realidade básica de todas as coisas, para nós, se existe uma coisa que é real, é a matéria física, nós temos essa tendência de achar que está tudo centrado na matéria, e temos uma dificuldade de compreender as coisas espirituais. Até porque nós não temos presente na nossa mente, nós não temos presente a mente espiritual. Nós temos o ajustador do pensamento que luta conosco, né, para tentar fazer com que a gente perceba as coisas espirituais. Então, a nossa personalidade, que tem por objetivo alcançar a perfeição, e essa perfeição significa a unificação das energias materiais, mentais e espirituais, e nós já falamos que as coisas materiais que para nós são tão importantes, na verdade, elas são a última parte, a mais distante da realidade absoluta. E a nossa personalidade luta para fazer com que a nossa energia física esteja subordinada à nossa energia mental. E para que esta energia mental seja coordenada pelo espírito que nos habita, que é o ajustador do pensamento. Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui porque eu acho que é importante a gente compreender a dificuldade que a gente tem para ter um contato, para ter um reconhecimento do que significa energia espiritual. Nós não temos dificuldade em conhecer, reconhecer a energia física material. Nós temos um bom entendimento, um razoável entendimento sobre a energia mental. Mas o nosso conhecimento, o nosso acesso à energia espiritual, ela depende muito da nossa fé e da gente permitir que a nossa mente se deixe guiar pelo nosso ajustador do pensamento. Então, neste cosmos evolucionário, que é a nossa realidade, a matéria é predominante, menos na personalidade, porque a personalidade sabe que para se desenvolver, para avançar na sua carreira evolucionária, ela depende, né, de que o espírito possa nos alcançar com a mediação da nossa mente. Então, a mente tem esse propósito de mediar o espírito e a matéria, para que a gente possa entender as realidades espirituais. O espírito é a realidade fundamental na existência da personalidade de todas as criaturas. E aí voltamos naquela assertiva inicial de que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito e ele é a realidade absoluta de todas as coisas,
e tudo que existe está nele contido, ele é a realidade absoluta de tudo, significa que essa realidade é espiritual, não é material nem mental, é uma realidade espiritual. O espírito, ele é imutável em todas as relações de personalidade. E ele transcende a matéria e a mente, que são variáveis experienciais de realização progressiva, ou seja, nós vamos realizando essas experiências com relação à matéria e à mente e percebendo elas de uma maneira diferente à medida que nós progredimos e evoluímos na nossa carreira espiritual. Então, nós estamos partindo do zero espiritual para o máximo espiritual. Só que à medida que nós fazemos isso, nós vamos descobrindo, então, que a matéria não é aquela realidade que nós percebemos, e a mente, ela sofre também uma mutação na percepção das coisas, e ela deixa de ser cada vez mais, cada vez menos, uma mente ligada à matéria, ao nosso intelecto, e cada vez mais uma mente ligada ao espírito. O espírito, ele tem mente, uma mente natural. Então, a nossa mente, ela está evoluindo nessa direção, juntamente com a nossa progressão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, de novo, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender o que é a energia espiritual. E é disso que a gente vai estar falando aqui nesse bate-papo de hoje. Então, o reino do céu é fundado sobre a soberania divina. Só existe um soberano nesse reino. Deus é espírito, e por isso este reino é espiritual. O reino não é material, nem meramente intelectual. É uma relação espiritual entre Deus e o homem. Então, essa percepção dessas realidades são muito importantes para a gente perceber que nós temos uma carreira evolucionária, um destino evolucionário, e nós estamos partindo do ponto mais baixo dele. Estamos almejando chegar no ponto máximo, que seria o desenvolvimento da nossa força espiritual, da nossa energia espiritual, e verdadeiramente nos transformarmos em um espírito, um espírito na condição de espírito de filho de Deus, que é espírito também. Muito bem. O Filho Eterno, ele é completamente espiritual. Quando a gente fala do Filho Eterno, nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Infinito. Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, o Filho Eterno, que é a segunda pessoa da Trindade, ele é completamente espiritual. O homem é quase inteiramente material. Então, estamos muito próximos de ser exclusivamente uma coisa material. Assim, o entendimento de muito daquilo que diz respeito ao Filho Eterno terá de aguardar até que nós alcancemos o status de espírito. E quando que isso acontece? Acontece quando nós alcançarmos a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento. E, neste momento, o ajustador do pensamento é o espírito que nos habita, mas que ainda não nos pertence. Ele está ansioso para se fusionar conosco e para que nós sejamos um. Mas ele luta ali o tempo todo para poder coordenar a nossa mente então permitir esse domínio do espírito, para que a gente finalmente possa alcançar um desenvolvimento espiritual que nos permita fusionar ele. Então, à medida que nós passarmos pelo superuniverso, seguindo até a Bona, nós começamos a nossa carreira num mundo evolucionário, no nosso caso, Urântia. Daqui nós vamos, então, para as Morôncias e depois fazer todo o trânsito no universo local até chegar a Salvington. E até esse momento nós deveremos ter alcançado a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento, para daí fazer toda a travessia do setor menor ao setor maior, passar pela capital do universo,
e chegar à Avona, que é o universo perfeito. Né? Então, até nós passarmos pelo universo seguindo até a Avona, nós teremos que esperar para realmente começarmos a ser dotados com a mente do espírito, que é a progressão natural que a nossa mente deve alcançar. O discernimento espiritual interior, os mistérios ocultos do espírito, então, quando chegarmos nesse estágio, serão esclarecidos. Então, hoje, essa dificuldade que a gente tem de entender o que é a energia espiritual, ela vai ser cada vez mais, à medida que a gente vai avançando, ela progressivamente vai nos mostrando e nos dando um delineamento melhor para que a gente compreenda o que é um ser espiritual e o que é a energia espiritual. Os mortais, eles adquirem a identidade espiritual real um pouco antes de deixarem a sede central do universo local. Acabei de falar, quando a gente sair de Salvington, e ali nós já vamos estar fusionados ao nosso ajustador, né? Então, e nós fomos para os mundos de recepção dos setores menores do universo, nós teremos, então, passado do estado mononcial final para o primeiro status do espírito. Então, nós seremos, imediatamente após a fusão, espíritos do primeiro grau. Quando nós terminarmos essa carreira, alcançando o nosso estágio de finalitor no paraíso, nós seremos um espírito do sexto grau, faltando ainda um para completar. Não é o objetivo dessa aula, mas é importante que a gente perceba que existe uma evolução no nosso crescimento espiritual, partindo do estágio 1 até chegarmos na carreira de finalitor no estágio 6, ou seja, muitas etapas ainda por serem vencidas. Então, passar do estado mononcial para o primeiro estágio do espírito não é senão uma transição ligeira. Né? Rapidamente nós fazemos isso no momento em que fazemos a fusão. A mente, a personalidade e o caráter, então, a nossa mente, tem muita gente que não concorda com essa ideia, mas está escrito lá. A mente, a personalidade e o caráter permanecem imutáveis durante esse avanço. Apenas a forma passa por uma modificação, a forma física. Mas, e eu coloquei propositadamente aqui, a forma do espírito, que é o corpo espiritual, o corpo físico espiritual, que eu estou falando de físico aqui, mas não é físico, é uma energia espiritual, ele é tão real quanto o corpo mononcial. E é igualmente discernível. Então, espírito tem forma, espírito tem corpo. Ok. Então, quem é o Filho Eterno? Rapidamente aqui, Sussu já falou disso a semana passada. A deidade, isso aqui acho que ela não abordou, mas é importante a gente perceber que a deidade, quando nós falamos da deidade, nós estamos falando daquelas personalidades que nós podemos compreender como Deus, por exemplo. Né? A deidade, ela pode ser indivisa, tem uma lista de coisas que podem caracterizar a deidade. Uma delas é que ela é indivisa, como na Trindade do Paraíso. Então, a Trindade do Paraíso é a união eterna na deidade do Pai ao Filho Eterno e ao Espírito Infinito. Nós temos aquela dificuldade de compreender que essa sucessão de eventos. Tá? Então, os reveladores nos dizem que não houve um momento em que o Filho Eterno tivesse começado a existir, ou o Espírito Infinito. Ele sempre existiu. E ele existiu de que forma? Na Trindade do Paraíso. Porque, assim, quem viu as aulas anteriores e viu lá os três absolutos, sabe lá que o eu sou, ele veio se autodistribuindo, se autodesdobrando, até chegar no paraíso com essa distribuição de si mesmo, do eu sou, fazendo com que o eu sou
tivesse essa autodistribuição em Pai, Filho e Espírito Infinito. Mas essas três pessoas são a trindade do paraíso. Isso significa o seguinte: o Filho eterno e o Espírito Infinito sempre foram partes da trindade do paraíso, sempre foram parte do Eu Sou. Na verdade, essa união deles, e essa união também é um termo figurativo, porque eles nunca deixaram de ser unidos, eles são indivíduos, é eterna, desde sempre. Não houve um momento em que eles não existissem. Essa aparente separação foi apenas para permitir que nós, na nossa realidade, existíssemos, porque de outra forma seria impossível. Nós já falamos disso em estudos anteriores. Por que seria impossível? Porque o Eu Sou tem uma realidade absoluta. E essa realidade que nós estamos vivendo é uma realidade finita. Finita por quê? Porque nós somos imperfeitos. E o propósito dessa criação é justamente o de permitir um processo evolutivo partindo da imperfeição para a perfeição. Tudo está contido em Deus, tudo faz parte de Deus. Não seria possível, no ambiente absoluto, que não tem tempo, não tem espaço, ter uma experiência temporária, que é o nosso caso, onde a gente sai da imperfeição para a perfeição. Então, se o Eu Sou não fizesse essa autodistribuição de si mesmo, essa experiência que nós estamos vivendo, a nossa existência, não seria possível. Então, esse truque, se é que a gente pode falar assim, da autodistribuição do Eu Sou, é justamente isso. Eles sempre foram um só, nunca foram divididos. E daí a ideia de que o Pai Universal, apesar de ter, para nós, surgido como uma personalidade através da figura do Filho Eterno, na verdade, o Filho Eterno sempre foi parte do Eu Sou, ele é o próprio Eu Sou. Então, nessa transação original, o teórico Eu Sou alcançou a realização da personalidade ao converter-se no Pai Eterno do Filho original, que é o Filho Eterno. Com o surgimento das deidades pessoais coexistentes, ou seja, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, o Pai, que é o Eu Sou, antes dessa autodistribuição, enquanto personalidade, né, ele escapou da sua difusão enquanto personalidade, que de outro modo seria inevitável. Então, não haveria possibilidade dele escapar dessa absolutez e de estabelecer essa janela tempo-espacial para que nós pudéssemos ter essa experiência que nós estamos vivendo. Então, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, eles são coeternos com o Eu Sou. Nunca existiu um tempo em que o Eu Sou não tivesse sido o Pai do Filho. E junto com este, o Pai do Espírito. Então, a gente tem uma dificuldade de entender isso daqui, mas essa dificuldade pode ser superada se a gente pensar que a deidade é indivisa. O Eu Sou, ele não existe uma separação. Essa autodistribuição podemos dizer assim, meio que um truque do Eu Sou para poder permitir que nós existíssemos. Eles sempre existiram, sempre foram um e indivíduos. Qual é o papel do Filho Eterno? Aqui tem o papel do Pai Universal, tal, Agente Conjunto, Ilha do Paraíso. Eu destaquei aqui o Filho Eterno, porque o Filho Eterno é a personalidade absoluta. Ele é o segredo da energia espiritual, dos espíritos mononciais e dos espíritos perfeccionados. Então, nós falamos que Deus é espírito, a absolutez da energia espiritual,
ao acontecer essa autodistribuição do eu sou, ficou centrada no Filho Eterno. Ele é o centro dessa energia espiritual. Ele é quem tem o domínio absoluto de toda essa energia espiritual. Então, o Pai é o segredo da personalidade, o Filho Eterno é o segredo da energia espiritual, o agente conjunto é a personalidade mente-espírito. Então, o agente conjunto, ele leva consigo o centro da nossa energia mental do cosmos, a fonte da inteligência, da razão e da mente universal. Enquanto que na Ilha do Paraíso, na parte inferior dela, que não é, a Ilha do Paraíso não é uma coisa pessoal e é extra-espiritual, ela é a essência do corpo universal, porque dela flui a fonte e centro da matéria física, que, na verdade, provém do Pai, do absoluto inqualificável, mas é centralizado ali na Ilha do Paraíso, ou pelo menos uma parte, que, então, propicia toda a energia física para o nosso sistema, para aquilo que nós conhecemos aqui, está tudo centrado ali. Então, quando nós falamos de energias e circuito, qualquer coisa que é sensível ao circuito da personalidade, e nós somos uma personalidade com a dádiva do Pai, nós chamamos de pessoal. Quando nós falamos de toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito espiritual do Filho, nós chamamos de espírito. O Filho Eterno, ele é o centro espiritual e o administrador divino do governo espiritual do universo dos universos. Qualquer coisa que é sensível à mente, nós chamamos de mente, e está sujeito aí a atração do agente conjunto, que é o Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade, do Paraíso. E qualquer coisa sensível ao circuito material da gravidade, e acho que todos nós podemos compreender a gravidade material, está centrado no paraíso inferior, nós chamamos de matéria, matéria e energia. Então, o nosso estudo hoje é sobre essa parte que nós chamamos de espírito, e que está centrado, então, no Filho Eterno e ao centro espiritual administrador divino do governo espiritual do universo, dos universos. E é interessante, né, porque nós pouco podemos compreender dessa energia espiritual. Vamos ver se hoje a gente dá uma clareada nisso daí. Então, a relação da energia física e da espiritual neste ambiente finito em que nós nos encontramos é explicada relativamente em um documento que nós já falamos um outro momento também, que está lá no 116.6.3, que em níveis absolutos é a realidade do eu sou, né? A absoluta, absoluta e infinita, a realidade absoluta. Lá naquela realidade, a energia e o espírito são um. Eu também falei disso naquele mesmo estudo dos três absolutos, onde eles estão unificados, unidos e divinamente coordenados ali no ambiente absoluto. Então, essas energias lá, elas são uma. No entanto, no momento em que se sai desse nível absoluto, a diferença aparece. E à medida que a energia e o espírito, saindo do paraíso, se movem no sentido do espaço é o nosso sentido, o sentido do nosso ambiente, do superuniverso até o universo local e o nosso mundo, que nós habitamos, até Urântia, por exemplo, quando essas energias se movem na nossa direção, se abre um abismo entre eles. Por quê? Porque o espírito já não se comunica com a matéria. E é por isso que nós precisamos da mente para fazer essa intermediação, né? Então, até que nos universos locais, essas energias se tornam completamente divergentes. E nós também já estudamos juntos lá atrás
que o nosso propósito, o propósito da nossa personalidade, é justamente o de anular essa divergência, de fazer com que essas energias sejam colocadas junto de novo, elas sejam unificadas. Esse é o nosso propósito, de unir a nossa energia física, mental e espiritual. Então, nesses ambientes em que nós nos encontramos, essas energias estão completamente separadas, já não são mais idênticos nem semelhantes, e a mente deve interferir para interrelacioná-los. Muito bem. Falando do nosso documento aqui, puxa vida, gastei aqui já toda a aula para falar desse preâmbulo aqui, mas eu não acompanho eventuais anotações que vocês estejam fazendo no chat. Se alguém quiser me interromper, fique à vontade. O nosso documento, que é o documento 7, que está sendo estudado aqui, ele está dividido numa parte de introdução em mais 7 itens. E nesse documento, eles buscam nos explicar, ou nos guiar, ou nos orientar sobre essa relação do Filho Eterno, que é o centro espiritual, com o universo. Eu sempre falo universo, a gente, quando fala universo sem mais nem menos, não estamos falando só do universo local ou do superuniverso. O universo compreende tudo, inclusive o ambiente absoluto. Então, quando a gente fala de universo como um todo, nós estamos falando do todo. O absoluto, absoluto, finito, está tudo compreendido nessa relação. Então, quando a gente estuda esse documento, ele fala não só da relação do Filho Eterno com o ser mortal, com o Henrique, com o Neemias, com cada um de nós que estamos aqui hoje, mas com tudo, com o universo todo, com a própria relação dele com o Pai, com o Espírito Infinito, com outras deidades, com os filhos do paraíso, etc. Então, é a relação do Filho Eterno com o todo, com o universo, chegando até mesmo ao indivíduo, até nós. É essa a relação que nós estamos estudando aqui. Então, nesse documento, eles fazem uma pequena introdução, depois nós falamos do circuito da gravidade do espírito, que basicamente é o circuito da energia espiritual. Depois vamos falar da administração do Filho Eterno, da relação desse Filho Eterno com o indivíduo. Vamos falar dos planos da perfeição divina, que é justamente o porquê da nossa existência e qual é o papel do Filho Eterno em relação a esse plano da nossa existência. E aí falamos do espírito da auto-outorga, que é a maneira mais próxima que nós temos de conhecer o Filho Eterno. Finalmente falaremos do Filho de Deus no paraíso e a revelação suprema do Pai, que esse é um dos propósitos do Filho Eterno, revelar o Pai. Ok. Nessa introdução, os reveladores nos dizem que o Filho original está sempre interessado na execução dos aspectos espirituais do propósito eterno do Pai. Então, esse é o foco. A gente tem uma dificuldade de saber o que as 3 pessoas da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito, fazem, qual é a função de cada um deles lá no paraíso. Bom, a função do Filho original está focado quase que integralmente na execução desses aspectos espirituais do propósito do Pai Eterno. E ele, então, como sustentador dessas realidades espirituais, esse filho ele atua como se fosse uma espécie de contrapeso de todas as realidades materiais, para que não fique só uma coisa material. Dessa forma, através das realidades materiais e das realidades espirituais, o nosso Pai é revelado para sempre na beleza material, né, das coisas admiráveis, dos modelos da ilha central, e nos valores espirituais da personalidade superna do Filho Eterno. Então, através desses valores, dessas realidades espirituais, desse amor, dessa fraternidade, dessa união, dessa família, desse reino, que nos é colocado espiritualmente pelo Filho Eterno,
é que nós percebemos o amor, a personalidade do nosso Pai e a beleza dos propósitos de Deus com relação a nós. Então, o Filho Eterno, ele é o sustentador dessa vasta criação de realidades espirituais e de seres espirituais. Então, nós temos inúmeros seres espirituais, inúmeras realidades espirituais nesse propósito, nesse plano divino. E a gente vai falar de um pouquinho de cada uma delas. Então, o Filho Eterno é o sustentador de toda essa miríade de seres e de todas essas realidades espirituais. O Filho, todavia, não é pessoalmente responsável pela conduta de todas as personalidades espirituais. A vontade da criatura pessoal é relativamente livre e, por isso, determina as ações desses seres evoluídos. Então, ele não interfere na vontade das pessoas. E nós não podemos atribuir ao Filho Eterno os desvios de conduta espiritual que nós temos, porque ele não pode interferir nessa conduta. Então, ele reina de maneira absoluta e perfeita nessa energia espiritual, no nível absoluto. Mas quando a gente entra nesse nível em que nós estamos aqui, apesar da influência espiritual dele, que é uma influência perfeita, ela não interfere no nosso processo decisório. Nós é que decidimos de que maneira nós queremos ir. Como é que funciona, então, essa energia espiritual? O circuito de gravidade do espírito. O Filho Eterno, como eu falei, exerce uma soberania espiritual absoluta. Então, se a gente comparar, por exemplo, o controle da gravidade, é uma soberania espiritual universal. Quando ele exerce essa soberania espiritual a nível absoluto, ele é total, soberano, perfeito e acabado. Na gravidade espiritual, no nosso ambiente dos superuniversos, é um controle. Não é bem uma soberania, ele exerce esse controle dessa gravidade espiritual, tentando fazer com que todos nós sigamos essa energia espiritual. Esse controle da gravidade das coisas espirituais atua o tempo todo, independentemente do tempo e do espaço. Então, não importa a distância ou local onde esteja, essa energia espiritual ela está funcionando, ela tem um controle sempre atuante, e ela não sofre diminuição ou transmissão em função de distância, de espaço ou de tempo. Ela é permanente. E essa transcendência do tempo e do espaço, dessas energias puramente espirituais, é inerente à absolutez do Filho. Então, por quê? Porque o Filho é um ser universal, um ser absoluto. E a energia dele penetra em qualquer ambiente, em todos os ambientes, em todas as realidades. As realidades espirituais são sensíveis ao poder de atração do centro de gravidade espiritual de acordo com seu valor qualitativo e com o grau real da sua natureza espiritual. A qualidade da substância espiritual é tão sensível à gravidade espiritual quanto a energia organizada da matéria física, a quantidade, é sensível à gravidade física. Então, quando nós temos alguma ação, alguma atitude espiritual, esses valores, essa ação, ele tem uma repercussão espiritual real, da mesma forma que existe quando a gente tem alguma ação, alguma coisa vinculada à gravidade da matéria física. É o mesmo efeito, só que nós não temos a mesma capacidade de percepção. Do ponto de vista da personalidade, o espírito é a alma da criação e a matéria é o corpo físico nebuloso. Ok. Continuando aqui sobre essa
circuito da gravidade. Quando uma realidade espiritual se realiza nos universos, ocorre um reajustamento imediato e instantâneo da gravidade espiritual. Então, quando um de nós nos fusionamos, essa família espiritual, ela cresce, tem um incremento de um filho que foi adicionado a essa energia e a essa gravidade espiritual. E esse espírito novo é, de fato, uma parte integrante da segunda fonte centro, que é o Filho Eterno. Então, até que isso aconteça, essa energia espiritual está gravitando no nosso entorno, tentando nos atrair, nos envolvendo de todas as maneiras, mas ela sofre um incremento, se é que a gente pode falar assim, no momento em que nós alcançamos a nossa fusão. Então, nós somos, a partir daí, um espírito novo. O poder de atração espiritual do Filho é inerente a muitas ordens de filiação do paraíso. Nós ainda vamos falar aqui para frente um pouquinho dessas ordens de filiação do paraíso. Quais são os filhos do paraíso? Então, esse poder de atração espiritual do Filho Eterno, ele faz parte, ele integra todas essas ordens de filhos do paraíso. Todos os filhos do paraíso têm esse poder de atração também, da mesma forma que o Filho Eterno tem. Existem dentro do circuito absoluto de gravidade do espírito aqueles sistemas locais de atração espiritual que funcionam nas suas unidades menores da criação. Então, aqui já estamos falando, por exemplo, dos universos locais. Essas focalizações, que são subabsolutas da gravidade do espírito, são uma parte da divindade das personalidades criadoras do tempo e do espaço. Quais são as personalidades criadoras? Nós estamos falando dos filhos Micaéis e do Espírito Divino, da ministra divina, que é a consorte do Micael na criação dos universos locais. E esse desenvolvimento desses universos locais, eles estão correlacionados com o supercontrole emergente experiencial do Ser Supremo, que também já estudamos. Então, o Ser Supremo também tem uma participação nesse desenvolvimento dessa energia espiritual a nível de universo local. E essa atração, então, espiritual do Filho Eterno é como se estivesse transferida por os criadores para a ministra divina e o filho criador daquele universo local. Eles transmitem essa energia espiritual para a gente e nos mostram, com essa energia espiritual, uma parte, revelam, por assim dizer, uma parte desse Filho Eterno. A força de atração da gravidade do espírito e a sensibilidade a ela atuam no universo como um todo, e também entre indivíduos e grupos de indivíduos. Os reveladores nos contam que existe uma coesão espiritual entre as personalidades espirituais e espiritualizadas de qualquer mundo, raça, nação ou grupo de indivíduos de uma mesma crença. Então, há uma atração direta de natureza espiritual entre pessoas de mente espiritualizada, de gostos e aspirações semelhantes. É por isso que nós estamos aqui e nós persistimos nesse grupo, assim como outros grupos religiosos se unem e se atraem, movidos por essa força dessa atração espiritual. Nos sentimos parte, nos identificamos como parte dessa família, né? E isso é promovido pelo circuito da gravidade do Espírito do Filho Eterno. Tal como a gravidade material do paraíso, a gravidade espiritual do Filho Eterno é absoluta. E isso é muito interessante, porque assim, o pecado e a rebelião podem interferir no funcionamento dos circuitos do universo local. Mas nada, absolutamente nada, pode suspender a gravidade espiritual do Filho Eterno.
Então, no nosso caso, por exemplo, a rebelião de Lúcifer não afetou a presença e a função do espírito onipresente do Filho Eterno, ou do circuito ligado a ele da gravidade espiritual. Ou seja, a energia espiritual do Filho Eterno continua chegando até nós, independentemente do fato de nós estarmos numa quarentena. A rebelião de Lúcifer não interferiu nessa energia espiritual. Então, o nosso isolamento não é um isolamento espiritual, é um isolamento das realidades materiais, realidades mentais e outras realidades físicas e outras realidades do universo local, mas não tem o isolamento da parte espiritual. Então, nós continuamos tendo essa presença espiritual do Filho Eterno entre nós, ela chega até nós. Todas as reações do circuito de gravidade do espírito do grande universo são previsíveis. Nós reconhecemos todas as ações e reações do espírito onipresente do Filho Eterno e consideramos que sejam confiáveis, isso os reveladores falando. Então, de acordo com leis bem conhecidas, nós podemos medir efetivamente, medimos a gravidade do espírito, do mesmo modo que o homem tenta computar a ação da gravidade física. Existe sempre uma resposta invariável do espírito do Filho a todas as coisas, seres e pessoas espirituais. Ele sempre responde da mesma forma na questão espiritual. E essa resposta está sempre de acordo com o grau de factualidade, que é a questão da realidade qualitativa, do grau qualitativo da realidade e de todos esses valores espirituais. Aliás, nós temos muita dificuldade de saber o que é um valor espiritual, mas não vamos falar disso agora. Todavia, junto com essa função bem confiável e previsível da presença do Filho Eterno, nós encontramos fenômenos que não são previsíveis pelas suas reações. Então, a gente consegue prever as reações do Filho Eterno e a influência da energia espiritual dele na maioria dos fenômenos que fazem parte da sua absolutez. Mas tais fenômenos que a gente não pode prever ficam provavelmente a ação coordenada do absoluto da deidade nos domínios dos potenciais espirituais emergentes. Complicado isso, né? Então, o que é isso? Quando nós falamos do Filho Eterno, nós falamos de uma realidade absoluta existencial. O Filho Eterno é um ser existencial. Aqueles que têm acompanhado os nossos estudos aqui sabem o significado de existencial. Existencial é aquilo que sempre foi, é e será. O Filho Eterno, ele não vai mudar nunca. O que sempre foi é o que sempre será. Ele não vai mudar, ele é uma realidade absoluta existencial. Entretanto, o Filho Eterno, ele integra, ele é indivisível da trindade do paraíso. E a trindade do paraíso, quem acompanhou as aulas anteriores também sabe, é o que representa o absoluto da deidade. Então, o absoluto da deidade é aquele absoluto que, depois de feita a autodistribuição do eu sou, ficou com a parte pessoal da deidade, né? Então, onde estão as personalidades. Esse absoluto da deidade, ele tem uma condição existencial, porque ele é existencial, ele sempre existiu, sempre foi, é e será, mas ele incorpora também um potencial, que é justamente esse potencial de desenvolvimento, de evolução dessa experiência que nós estamos vivendo. Então, assim, todas as ações vinculadas ao Filho Eterno, elas são previsíveis, porque ele é imutável, as coisas sempre vão ser da maneira como o Filho Eterno deseja que sejam e que ele programou. Mas quando a gente está falando do sistema evolucionário do nosso crescimento, da nossa experiência de desenvolvimento, essa experiência que está crescendo, formando Deus
o Supremo, e mais tarde Deus, o último, que incorpora, então, essa experiência evolutiva, faz parte da potencialidade do absoluto da deidade. Então, os eventos decorrentes desse crescimento, dessa evolução, eles não são sempre previsíveis. E quando a gente tem um evento espiritual vinculado a esse crescimento, a essa evolução, muito provavelmente essa ação espiritual, esse desenvolvimento, ele é coordenado pelo absoluto da deidade, dentro dos domínios e dos potenciais espirituais emergentes. Então, é disso que os reveladores estão falando. Quando nós falamos de um desenvolvimento espiritual experiencial, provavelmente nós estamos trabalhando sob a coordenação do absoluto da deidade, que então é representado pela Trindade, porque são os aspectos da potencialidade dessa deidade. Enquanto que aqueles que são imutáveis e são completamente previsíveis são aqueles que estão vinculados diretamente ao Filho Eterno, né? Então, nós sabemos que a presença espiritual do Filho Eterno é a influência de uma personalidade majestosa e infinita, mas dificilmente nós consideramos as reações associadas às supostas atuações do absoluto da deidade como sendo pessoais. Por quê? Porque o absoluto da deidade, apesar de ser composto por personalidades, ele não é uma personalidade no sentido que nós conhecemos, então não é uma coisa pessoal. O Filho Eterno domina o reino dos valores espirituais factuais, enquanto que o absoluto da deidade parece abranger o vasto domínio dos valores espirituais potenciais. O espírito parece emergir dos potenciais do absoluto da deidade. Então, esse potencial é o que permite que nós possamos crescer e evoluir até a condição de espírito. O espírito de evolução encontra-se em correlação nos domínios experienciais e incompletos do Supremo e do Último. Então, esse crescimento espiritual que está coordenado pelo absoluto, supostamente pelo absoluto da deidade, só vai estar completo, só vai ser factual. E, a partir daí, então, entrar nessa previsibilidade do Filho Eterno, quando o Supremo e quando o Último estiverem completos. Por quê? Porque nós teremos alcançado, então, a perfeição espiritual. O espírito acaba por encontrar o seu destino final na atração absoluta da gravidade espiritual do Filho Eterno. Então, isso parece ser o ciclo experiencial do espírito. Mas o espírito existencial é inerente à infinitude da segunda fonte, que também é um ciclo. Meu tempo aqui está acabando, né? Tenho que acelerar aqui, não muito. No paraíso, a presença e a atividade pessoal do Filho original são absolutas, no sentido espiritual. Então, ali, a presença dele é absoluta, nós já falamos disso. Quando sai ali do paraíso, né, e parte, passando por Abono, em direção aos superuniversos, nós detectamos cada vez menos a atividade pessoal. Então, estamos falando da atividade como pessoa do Filho Eterno. Nos filhos pós-Abona, a presença do Filho Eterno, ela é personalizada nos filhos do paraíso. Então, nós falamos ali atrás que essa capacidade, essa energia espiritual do Filho Eterno é inerente nos seus filhos, nos filhos do paraíso. Nós vamos falar um pouquinho deles mais para frente aqui. Então, nesse universo local, no superuniverso, é através desses filhos do paraíso que nós percebemos essa energia espiritual, condicionado pelas realidades experienciais do Supremo e do Último, e coordenada ao espírito potencial ilimitado do absoluto da deidade.
No universo central, a atividade pessoal do filho original é discernível na delicada harmonia espiritual da criação eterna. O status espiritual e os estados da energia desse universo, estamos falando de Abuna, estão em equilíbrio perfeito e perpétuo. Então, ali, essa energia espiritual do Filho Eterno, ela é perfeita, ela é completa, acabada. Nos superuniversos, o Filho não está pessoalmente presente neles. Ele mantém uma representação suprapessoal, porque está representada naquela ação dos filhos do paraíso. A administração do Filho Eterno no superuniverso, sendo exclusivamente espiritual e suprapessoal, não é discernível pelas criaturas, personalidades. Então, nós não temos essa percepção clara do Filho Eterno. Nós o percebemos através dessas energias que estão presentes nas pessoas dos filhos do paraíso. Então, a relação do Filho Eterno com o indivíduo, com cada um de nós. Nos universos locais, os mortais consideram o Filho Criador, no nosso caso, nosso Micael, que é quem encarnou como Jesus. Então, nós consideramos esse Filho Criador, Jesus, Micael, como representante do Filho Eterno. Quando nós alcançarmos a fusão, nós cada vez mais perceberemos e nos beneficiaremos do circuito da energia espiritual, porque a partir, lembram, nós falamos ali atrás, quando alguém alcança a fusão e se transforma, então, em um espírito novo, essa operação, essa transação, ela provoca um ajustamento na energia espiritual do Filho Eterno, que passa a incluir esse ser como parte daquele circuito espiritual, né? Em Avona, nós cada vez mais nos tornaremos conscientes do amor e do abraço do Filho Eterno. Importante a gente sempre lembrar que em nenhum estágio o Filho Eterno reside na mente do ser humano, ou mortal, ou na alma do mortal, né? Em nenhum estágio ele está lá residindo. Ele nos cerca com a sua energia espiritual, exerce uma atração sobre nós, mas ele não habita a nossa mente, né? Nosso corpo, como acontece com o ajustador do pensamento, por exemplo. A atração da gravidade espiritual do Filho Eterno constitui o segredo inerente da ascensão das almas humanas sobreviventes até o paraíso. A mente mortal inicia sua carreira como um mecanismo material. Lembra, eu falei, a gente vai evoluir na nossa mente mortal, partindo daqui de um mecanismo material, até chegarmos no corpo de finalidade com uma existência espiritual quase perfeita. A nossa mente faz essa evolução, tornando-se cada vez menos dependente da matéria e cada vez mais se aproximando da existência espiritual, tornando-se progressivamente menos sujeita à gravidade material e mais sensível à atração interna da gravidade do espírito. O circuito da gravidade do espírito é o canal básico de transmissão das preces genuínas. Então, é através desse espírito que as nossas preces chegam até as deidades, para que elas possam se realizar. Quando essa prece ela tem um valor espiritual, nada no universo pode impedir que ela chegue direta e velozmente à personalidade do espírito absoluto de toda a criação. Qualquer coisa plena de valor espiritual e supremo vai chegar até lá se nós lhe dermos expressão. Inversamente, se nossas súplicas forem puramente materiais e totalmente egocêntricas, não existe plano por meio do qual tais preces sem maior dignidade possam encontrar
lugar no circuito espiritual do Filho Eterno. Então, é palavra jogada ao vento. Qualquer coisa que a gente peça que não tenha um significado espiritual, um valor espiritual de expressão, se perde no vazio. O pensamento motivador do conteúdo espiritual que valida a súplica do mortal, né? Não são as palavras não têm valor. Aqui vamos falar um pouquinho do plano da perfeição divina, que é esse plano de perfeição, de desenvolvimento que nós estamos vivendo, né? Qual é a participação do Filho Eterno nisso? Então, o Filho Eterno está em ligação eterna com o Pai no prosseguimento, com o êxito do plano divino de progresso. O plano universal para a criação, evolução, ascensão e aperfeiçoamento das criaturas dotadas de vontade. Então, é esse, evoluir da imperfeição para a perfeição, e ele está, o Filho Eterno, completamente comprometido com esse plano. O Pai e seu Filho são como um na formulação e no prosseguimento desse plano gigantesco, até que nós alcancemos a perfeição na eternidade. O Filho Eterno é o custódio pessoal do plano para a ascensão da criatura. Então, quando o Pai disse lá, sedes perfeito como eu sou perfeito, o Pai transferiu para o Filho Eterno a responsabilidade pela execução dessa realização. E ele compartilha a realização dessa missão superna com o seu coordenado divino, que é o Espírito Infinito, o agente conjunto. Assim, essas três deidades, Pai, Filho e Espírito, cooperam efetivamente no trabalho da criação, controle, evolução, revelação e ministração, e, se necessário for, de restauração e de reabilitação. Então, o Filho Eterno e todos os seus filhos do paraíso, eles trabalham o tempo todo dedicado à execução desse plano, na construção dos mundos focais, no desenvolvimento das criaturas e tudo mais. E quando eles se auto-outorgam, uma das tarefas vinculadas aos filhos do paraíso, com assistência e supervisão e coordenação do Filho Eterno, é justamente o de restaurar e reabilitar os desvios, os caminhos que foram desviados por rebeliões ou por qualquer ação que possa prejudicar o desenvolvimento desse plano. Então, o plano divino, ele abrange 3 grandes empreendimentos, né? Cada um desses empreendimentos está vinculado a uma dessas deidades do paraíso. Então, o plano de realização progressiva, o propósito e o plano de fazer esse plano de partir da imperfeição para a perfeição, esse é o plano do Pai Universal. O plano de auto-outorga, que é o segundo empreendimento desse plano, é o grande empreendimento de revelação do Pai, através dessas auto-outorgas, que é feita a revelação do Pai pelo Filho Eterno e seus filhos coordenados, e esse propósito do Filho Eterno consiste na sua autodoação por meio dos filhos de Deus, as criações evolucionárias, personalizando-se e factualizando-se ali para encarnar e tornar real o amor do Pai e a misericórdia do Filho às criaturas de todos os universos. É só olhar para a vida de Jesus aqui na Terra, aqui conosco, para entender esse plano de auto-outorga e de que maneira que esses filhos fazem isso. Esse plano inclui a recuperação de projetos colocados sob ameaças, como eu falei, de rebeliões ou inconformidades. Não foi uma casualidade que trouxe o nosso Micael até nós e fez com que ele se encarnasse, vivesse conosco aqui como um homem mortal do reino, senão por essa razão. Então, sempre que os filhos do paraíso se auto-outorgam, se houver
uma necessidade de recuperação, de ameaça por rebeliões e inconformidades, é justamente nesse lugar que eles vão encarnar, é nesse lugar que eles vão fazer a auto-outorga. E foi por isso mesmo que o nosso Micael esteve aqui conosco. Então, voltando aqui, nós temos 3 grandes empreendimentos: o plano do pai, e o plano de auto-outorga dos filhos e o plano de ministração da misericórdia, que é ministrado pelo Espírito Infinito, que não é objeto nosso aqui. Mas, de novo, nós temos centrado aqui na figura do Filho Eterno e seus filhos, né, a execução dessa revelação do Pai para toda a criação e essa influência espiritual que nos é trazida por eles através desse plano de auto-outorga. O Filho unir-se ao Pai para fazer a difusão para toda a criação do ordenamento de sede perfeitos, assim como o vosso Pai é. Então, é esse ordenamento que tem motivado os planos de sobrevivência e os projetos de auto-outorga do Filho Eterno e da sua vasta família de filhos coordenados e agregados. Em todas essas auto-outorgas, os filhos de Deus têm tornado para todas as criaturas evolucionárias o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que Jesus trouxe para a gente. E é isso que o Filho Eterno traz inerentemente para os seus filhos do paraíso. E é isso que Jesus trouxe para a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa revelação, essa força que Jesus colocou para nós, é um reflexo nítido e claro dessa energia espiritual do Filho Eterno. Então, o Filho Eterno, ele não pode contatar diretamente os seres humanos como o Pai pode por meio da dávila dos ajustadores do pensamento. Então, o Pai entra em contato pessoal com cada um de nós através do ajustador do pensamento. O Filho Eterno, ele não pode ser fracionado como acontece com os ajustadores do pensamento. Então, a única maneira dele se aproximar de nós é através dos seus filhos, das suas filiações divinas. Então, é isso aí. Aqui, agora, vamos falar um pouquinho dessas auto-outorgas, né? O espírito da auto-outorga. Apesar de ter escrito aqui no livro o espírito da auto-outorga, a minha maneira de interpretar esse espírito da auto-outorga é como o propósito da auto-outorga. A natureza do Filho Eterno é incapaz de fragmentação, eu falei isso agora há pouco. Aquilo que a experiência do ajustador do pensamento significa para o Pai Universal, as experiências de encarnações do Filho do Paraíso significam para o Filho Eterno. Então, o Filho Eterno efetivamente veio até o homem mortal e ignorante quando a personalidade do seu filho Micael de Nébado encarnou na natureza humana de Jesus de Nazaré. Há muito tempo, o Filho Eterno auto-outorgou-se em cada um dos circuitos da criação central. Então, assim, o Filho Eterno, lá nos primórdios da nossa experiência, que começou com o universo perfeito de Avona, o Filho Eterno, ele passou por uma auto-outorga ali, para esclarecimento e avanço a todos os habitantes e peregrinos de Avona. E nenhuma dessas 7 auto-outorgas, porque são 7 circuitos em Avona, lembram-se? Ele não funcionou como um ascendente ou como um ser de Avona. Ele sempre foi ele próprio, Deus. Né? Uma experiência única. Não foi como um humano ou outro peregrino, mas foi associativa, de algum modo, no sentido suprapessoal. Então, ele também foi o primeiro a fazer esse propósito de auto-outorga, passando, então, por Avona, nos 7 círculos de Avona. Tampouco ele passou, atenção,
Tampouco ele passou pelo sono que se interpola entre o circuito interno entre Avona e as margens do paraíso. E o que é esse sono? Quando nós alcançamos Avona, ao chegar no primeiro círculo, nós vivemos o último sono de transição para entrar no paraíso. Então, é a última passagem nossa por Avona. Quando a gente for falar dos 7 círculos de Avona, se é que vamos falar em algum momento aqui, a gente pode falar disso daí. Mas, então, o Filho Eterno, apesar de ter cumprido os 7 círculos, ele não passou por esse sono. Por quê? Porque para ele, que é um ser absoluto, é impossível ele suspender a consciência da personalidade. Ele nunca dorme. Nele, todas as linhas de gravidade espiritual estão centradas. E durante o tempo dessas auto-outorgas, essa energia espiritual e a sua luminosidade nunca foi diminuída no paraíso central. Então, ele manteve o tempo todo esse controle da gravidade espiritual, mesmo durante a sua auto-outorga ali em Avona. Essas outorgas do Filho Eterno Avona, elas foram transcendentais, e nós não temos como saber o que o Filho Eterno conquistou de aprendizado nessa natureza existencial que ele teve consigo. É impossível para nós entendermos o que ele alcançou com essas missões de auto-outorga, mas seja lá o que tenha sido que ele tenha conquistado, ele reteve consigo. Nós não temos como saber o que possa ser. Nas nossas limitações de compreender essas auto-outorgas do Filho Central, essas limitações não nos impedem de compreender a auto-outorga em Avona, ou seja, no mesmo universo, de um filho do Filho Eterno. E esse foi o Micael original. Houve um primeiro Micael, que foi resultado do enlace do Pai com o Filho Eterno. E esse Micael original, que é o Filho Criador primogênito, ele passou por essa experiência na vida dos peregrinos ascendentes, de circuito em circuito em Avona, permanecendo por um estágio em cada círculo junto com eles. Nos dias de Granfanda, Granfanda foi o primeiro de todos os mortais a alcançar Avona. E hoje é quem lidera ou preside o corpo de finalitores. Então, nessa época, foi quando o Micael original fez a sua auto-outorga. E ali, sim, o Micael original revelou, ele transformou a auto-outorga transcendente do filho materno original, da mãe dele, o pai dele, em uma realidade para as criaturas de Avona, e tão real que cada peregrino do tempo que trabalha na aventura de percorrer os circuitos de Avona é alentado e fortalecido pelo conhecimento de que o Filho Eterno, por 7 vezes, abdicou do poder e da glória do paraíso para participar das experiências dos peregrinos do tempo e espaço, nos 7 círculos de Avona. Então, o Filho Eterno, ele é a inspiração exemplar para todos os filhos de Deus, nas suas ministrações. Os filhos criadores coordenados, os filhos magisteriais associados, junta com outras ordens não reveladas de filiação, participam todos dessa maravilhosa vontade de outorgar a si próprios as variadas ordens de vida de criatura, como as próprias criaturas. Então, os filhos criadores que eles estão falando aqui são todos os Micaéis. Nós temos 700 mil Micaéis. Os filhos magisteriais associados também são filhos do paraíso, né? Então, eles também participam desse processo. Então, através dessas auto-outorgas, o Filho Eterno tem outorgado a si próprio as criaturas de vontade inteligente. O espírito, em natureza, se não todos os atributos, cada filho do paraíso é um retrato divinamente perfeito do filho original. É literalmente verdade
que quem tiver visto um filho do paraíso terá visto o Filho eterno de Deus. Jesus, quando esteve conosco, ele disse: quem viu ao Filho, viu ao Pai. Mas também, quem viu ao Filho, viu o Filho eterno de Deus. Aqui nós falamos, então, desses filhos de Deus do paraíso, né? Nessa parte, que é o item 6 desse documento 7. A falta de um conhecimento claro sobre os múltiplos filhos de Deus é uma grande confusão em Urântia. Nós confundimos muito. O Filho eterno é a fonte pessoal dos atributos adoráveis de misericórdia e de serviço, que tão abundantemente caracterizam todas as ordens de filhos descendentes de Deus. E a gente confunde sempre o Filho eterno com a figura de Jesus. Ele, de fato, tem essa influência espiritual do Filho eterno, mas Jesus, o nosso Micael, não é a segunda pessoa da Trindade. E a gente confunde frequentemente esse Micael com o Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade. Cada vez que o Pai Universal e o Filho Eterno projetam um pensamento novo, original, idêntico, único e absoluto, nesse mesmo instante, essa ideia criativa, perfeita, e finalmente personalizada no ser e na personalidade de um Filho Criador. Novo e original. Então, cada vez que o Pai e o Filho em conjunto projetam um pensamento novo, original, há-se mais um Filho Criador. Pela sua natureza espiritual, sabedoria divina e poder criativo coordenado, esses filhos criadores são potencialmente iguais a Deus, o Pai, e a Deus, o Filho. Os filhos criadores, os Micaéis, saem do paraíso para os universos do tempo com a cooperação das agências controladoras e criadoras da terceira fonte centro, que são as ministras divinas. Esses filhos não estão ligados aos controles universais centrais da matéria, da mente e do espírito, nem se ocupam deles. Eles ficam, pois, limitados nos seus atos criativos pela pré-existência, prioridade e primazia da primeira fonte centro e seus absolutos coordenados. Então, esses filhos são capazes de administrar apenas aquilo que eles trazem à existência. A administração absoluta é inerente à prioridade de existência e inseparável da eternidade da presença do Pai, que, na verdade, mantém a primazia sobre tudo. É por isso que os filhos criadores, quando fazem as auto-outorgas, quando eles começam a criação de um universo local, eles estão, assim, como que representando o Pai e seguindo a orientação do Pai naquela criação que eles estão fazendo. E aí, depois das 7 auto-outorgas, eles adquirem a soberania daquele mundo. E é por isso que ali eles param de fazer novas criações e eles se encarregam mais da administração daquilo que eles criaram e fizeram. Ou seja, durante o tempo todo, o Pai continua com a sua primazia em todos os ambientes, em todas as realidades que são desenvolvidas no nosso universo. Do mesmo modo que os filhos criadores são personalizados pelo Pai e pelo Filho, os filhos magisteriais são personalizados pelo Filho e pelo Espírito. Tem os filhos agonais, né? Os magisteriais, que são os filhos que nas experiências de encarnação como criatura, ganham o direito de servir como juízes da sobrevivência nas criações do tempo e do espaço, falando aqui dos magisteriais. O Pai, o Filho e o Espírito também se unem para personalizar os versáteis filhos instrutores da Trindade, que percorrem o grande universo como o Mestre Supremo e todas as personalidades. Então, estamos falando dos filhos do paraíso, que atuam em todo o universo, então, desenvolvendo essas atividades. O Filho Eterno e os filhos do paraíso mantêm uma comunicação direta inerente à qualidade do parentesco espiritual que os une numa associação espiritual quase absoluta.
essa comunicação entre um filho do paraíso e o Filho Eterno é um circuito especial, é um circuito exclusivo desses filhos do paraíso com o Filho Eterno, que é a mãe deles, digamos assim, e eles têm, então, um canal de comunicação direto e exclusivo com o Filho Eterno. E essa comunicação não tem nada a ver com o circuito espiritual, da energia espiritual do Filho Eterno. É um circuito exclusivo de comunicação entre os seus filhos. E essa comunicação é instantânea, não depende de tempo. Muitas vezes é condicionada pelo espaço. Isso quer dizer, eles têm essa comunicação independente de terem a presença física um com o outro. Eles podem se comunicar por esse canal sem ter necessidade de estar presencialmente junto ao Filho Eterno. O Filho Eterno tem o tempo todo o conhecimento perfeito dos pensamentos e das múltiplas atividades, todas as ordens de filiação do paraíso, e também tem o conhecimento perfeito em todos os momentos sobre tudo que é de valor espiritual e que existe no coração de todas as criaturas. Aqui falamos, então, nessa última parte deste documento, da revelação suprema do Pai. Então, que trata esse item 7. O Filho Eterno é uma revelação completa, exclusiva, universal e final do espírito da personalidade do Pai universal. Na personalidade divina, eles estão coordenados. Em natureza espiritual, eles são iguais. E em divindade, eles são idênticos. A primeira fonte sempre é muito mais do que uma personalidade, mas todas as qualidades de espírito da personalidade paterna da primeira fonte centro estão espiritualmente presentes na personalidade absoluta do Filho Eterno, ou seja, o Pai transferiu para o Filho Eterno o centro da energia espiritual, da absoluta espiritual. O Filho primordial e seus filhos estão empenhados em fazer uma revelação universal da natureza espiritual e pessoal do Pai a toda a criação. No universo central, no superuniverso, nos universos locais ou nos planetas, é um filho do paraíso, por exemplo, o Micael, quem revela o Pai universal para todos os homens e anjos. O Filho Eterno e seus filhos revelam o caminho pelo qual a criatura aproxima-se do Pai universal. Então, o Pai desce até vós como personalidade apenas por meio dos filhos divinos do Filho Eterno. E vós alcançais o Pai por esse mesmo caminho. Então, veja, o Pai nos alcança através do ajustador do pensamento. Mas o ajustador do pensamento não é uma personalidade. Então, na condição de personalidade, de pessoa, nós só enxergamos o Pai através dos filhos divinos do Filho Eterno, que é o caso do nosso Micael e Jesus. Então, nós temos a presença do Pai dentro de nós, mas não como uma pessoa. E vós alcançais o Pai por esse mesmo caminho vivo, o caminho desenhado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é desenhado pelos filhos divinos. O Filho Eterno é uma pessoa para os mortais. Então, para os mortais, será mais fácil aproximar-se do Filho Eterno do que do Pai Universal. Então, quando a gente entrar em Avona, que tem os 7 circuitos, em cada um desses círculos, desses circuitos de Avona, nós vamos fazer contato com uma dessas deidades. Inclusive, tem um círculo que é o do Supremo, o outro que é o do Espírito Mestre, do nosso superuniverso. Mas nós vamos encontrar o Filho Eterno no 4º círculo e o Pai no 3º. Então, nós vamos encontrar o Filho Eterno muito antes de que a gente possa discernir o nosso Pai. Vós podereis compreender mais sobre o caráter e a natureza misericordiosa do Filho Eterno de misericórdia à medida que meditares sobre a revelação desses atributos divinos, que foi feita pelo serviço pleno de amor
do vosso próprio Filho Criador, Micael, que uma vez se fez filho do homem na terra e que agora é o soberano augusto do vosso universo local, o Filho do homem e o Filho de Deus, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por todos os seus ensinamentos. E muito obrigado a todos vocês. Leiam o livro de Urântia. Estamos aqui. Vamos lá. Passei um pouquinho. Obrigada, Henrique. Muito obrigado. Obrigada, Henrique. Não tem como não dizer que foi maravilhoso. Não tem como comentar, tem que ler, né, Henrique? Os textos, porque realmente é muito complexo, né? Maravilhoso, viu? Bendito Muito seja. obrigado. Muito bom, hein? Muito obrigado. Obrigado, Helder. Obrigado a vocês aí. A gente, à medida que vai lendo e vai estudando, vai assimilando essas coisas, a gente tem que prestar muita atenção nas palavras, né? Quando eu falo lá de universo evolutivo, a gente saber que está falando de nós e não do universo como um todo. A diferença é a qualificação do universo, o universo evolutivo. E assim, o livro de Urântia, em todos os seus textos, está repleto dessas qualificações e dessas especificações que muitas vezes passam batido e a gente não presta atenção, e por isso a gente às vezes tem dificuldade de entender. Mas é parte do nosso processo de aprendizado. Que bom que a gente, com o vagar do tempo, com a releitura, vai descobrindo todas as coisas que nós deixamos passar. Henrique, sobre o Micael original, olha, eu não consigo entender quem é esse, porque a gente confunde o Micael original com o Filho Eterno que fez os 7 circuitos de Avona, né, até o centro. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse enigmático Micael original, que eu não consigo entendê-lo, viu, Henrique? Por favor. Na verdade, nós não conseguimos entender a nenhum dos Micaéis. A gente tem uma ideia do que é o Micael através do nosso Micael, mas existem aproximadamente 700 mil Micaéis, talvez sejam 700.001, porque tem esse Micael original, que foi o primeiro Micael, na verdade, né? Então, o Pai e o Filho Eterno, em seu projeto, eles ali fala que cada vez que o Pai e o Filho desenham lá uma ideia, um projeto, eles criam, esse enlace traz à vida um novo Micael. O que é esses projetos e essas coisas que os reveladores estão se referindo ali? Cada mundo, cada universo local tem uma realidade física, material, espiritual, que é um pouco diferente do outro. Então, isso faz parte da diversidade quantitativa e qualitativa. Então, é por isso que existem 7 trilhões de mundos habitados, e existem todos esses universos locais, 7 superuniversos, tudo isso. Foi para que o Pai e o Filho, juntamente, pudessem desenvolver uma diversidade de experiências evolutivas da imperfeição para a perfeição, que pudessem exaurir todas as possibilidades de imperfeição. Então, assim, que tipo de imperfeição existe? Existe N trilhões, zilhões de imperfeições. E aí o Pai e o Filho criaram as situações, desenvolveram as situações para que cada um dessas imperfeições pudessem evoluir para chegar até a perfeição. A perfeição, em princípio, teoricamente, é uma só, que é a perfeição de Deus. Mas é esse o processo. Então, cada um de nós entrega uma experiência. Ora, o Filho Eterno, ao exercer a sua experiência de auto-outorga no paraíso, ele
cumpriu uma missão, mas além de cumprir essa missão, ele propiciou o modelo, o exemplo a ser seguido por seus filhos. Olha, eu fiz a minha auto-outorga aqui, vocês também têm que fazer. Só que, sendo absoluto, ele não poderia fazer essa experiência vivendo como, por exemplo, os outros Micaéis poderiam viver como um mortal do reino. Ou seja, o Filho Eterno não poderia se transformar em um dos seres perfeitos de Avona, ou mesmo em um ser em evolução, um mortal em evolução que estivesse passando por Avona, porque ele é perfeito, ele é absoluto, ele não tinha essa missão, esse propósito. Mas houve um primeiro filho, o filho original, o primeiro Micael, que foi desenvolvido pelo Filho Eterno, e esse filho original, esse Micael original, ele também viveu uma experiência de auto-outorga, e ele viveu essa experiência no universo central de Avona. Mas ali ele já viveu essa experiência em alguns momentos como se fosse um habitante do universo central perfeito de Avona, em outros momentos ele viveu juntamente essa experiência de Granfanda, que foi o primeiro mortal a alcançar o universo de Avona. Então, essa experiência de auto-outorga desses filhos, no sentido de encarnar essas criaturas, a primeira delas vivida foi pelo Micael original e foi feita no universo central de Avona. Por quê? Porque não existiam os outros universos ainda, eles estavam em criação, eles estavam em formação. O primeiro universo criado foi o universo perfeito de Avona, e apesar de ser perfeito, ele tem seres específicos lá, criaturas específicas, e tem também os mortais que depois transitam por eles, além de uma vasta hoste de seres celestiais, supernafins, etc., que transitam naquele ambiente de Avona. Então, algum dos filhos do paraíso teria que viver essa experiência, e essa experiência foi vivida, então, pelo primogênito dos Micaéis, se é que a gente pode falar assim. Então, quando a gente fala que tem 700 mil Micaéis, porque existem, segundo o livro, 700 mil universos locais, na verdade, acho que nós temos que aumentar um na conta aí, porque tem esse Micael original que fez a sua auto-outorga ali no universo central de Avona. E esse Micael original não foi o criador de um universo local. Uma pergunta a ser respondida é: esse Micael original teria uma consorte? Teria uma ministra divina trabalhando com ele? Isso não está explicitado no livro de Urantia em nenhum lugar. Por quê? Porque o criador do universo central não foi a ministra divina. Foi um resultado do Espírito Infinito, lá quando a Trindade se autodistribuiu em Pai, Filho e Espírito Infinito, ao surgir, entre aspas, a figura do Espírito Infinito, surgiu também o universo eterno, central e perfeito de Avona. Então, ali, possivelmente, não houve a figura da ministra divina. É uma interrogação a ser respondida, porque eu não encontrei no livro, em nenhum lugar, qualquer referência a isso. Eu suponho que não houve uma ministra divina ali, porque a criação não foi do Micael e não foi de uma ministra divina. Então, eu não sei como que seria isso daí. Mas esse Micael, então, original, foi quem viveu essa experiência ali. Muito legal. Me alonguei muito, não sei se respondi ou confundi. Pessoal, não se acanhem. Pode todo mundo palpitar, falar, Henricão, putz, você falou umas abobrinhas aqui, vamos consertar. Deixa eu só falar uma coisinha.
Esse Micael original é o alto-presidente dos filhos primários do paraíso, quando eles se reúnem para as conferências no centro de todas as coisas. E aí o revelador fala o seguinte: não faz muito tempo, em Uversa, registramos uma transmissão universal de um conclave extraordinário na Ilha Eterna, de 150 mil filhos criadores reunidos na presença de seus pais e empenhados nas deliberações que têm a ver com o progresso da unificação e estabilização do universo dos universos. Esse era um grupo seleto de Micaéis soberanos, filhos já com as 7 auto-outorgas cumpridas. Então, onde é que está, Sueli? Onde é que está esse documento aí? Por favor, passa para a gente aqui no chat. Tá bom, vou passar. Está no documento 21. 21.0, eu tenho que contar aqui, porque o meu não tem os númerozinhos. 1, 2. Muito bem. 21.05. Olá, pessoal. Vamos questionar, vamos encostar o cidadão na parede aí. Ok. Henrique, Eu eu queria tirar uma dúvida. A mente, ela faz a mediação entre o espírito e a matéria. Isso. Então, a mente, ela é a consciência? Não, ela não. A consciência faz parte da mente. Eu não sei se a gente pode resumir a mente a ela ser uma consciência. Nós somos conscientes porque nós temos mente. Mas a mente, eu acho que é mais do que a consciência. Acho que ela tem uma abrangência maior. Não, mas essa mediação, ela é feita pela consciência, essa mediação. Não, é assim. Nós temos a nossa personalidade, que é a dádiva que nos foi dada pelo Pai, e que é o protagonista, o sujeito dessa carreira que nós estamos vivendo. Ou seja, quem vive essa experiência é a personalidade. E a personalidade, ela tem lá, não é uma propriedade dela, mas acaba fazendo parte dela, uma energia física, que no nosso caso é o nosso corpo, a mente, que é uma doação do Espírito Infinito através da ministra divina, e tem o Espírito, que é o ajustador do pensamento, que está lá. Então, a nossa mente é uma dádiva que a gente pode chamar de um software, um programa rodando num computador, num hardware, que é o nosso cérebro. Então, através da mente, nós temos consciência da nossa existência, nós sabemos que nós existimos. E nós, através da mente, podemos perceber outras existências. Então, a mente é a arena onde acontece tudo na nossa vida. Então, todos os desafios, os paradigmas, as questões filosóficas, as questões de sobrevivência, tudo está embutido ali na mente. Então, geralmente, o que nós temos, então, é a energia física, essa energia mental e a energia espiritual. Essa energia física, ela deveria estar subordinada à mente. O que quer dizer isso? As pessoas não deveriam se deixar conduzir pelo império da energia física. Ou seja, a energia física domina a existência de algumas pessoas. A pessoa pensa em comer, dormir, sexo, ter carro, ter casa, ter coisas materiais, essas coisas
físicas, materiais, dominam a existência de algumas pessoas que não conseguem sequer pensar em outras coisas. O que os reveladores nos dizem é que nós deveríamos submeter a força dessa energia física ao comando da nossa mente, ou seja, a nossa mente é quem deveria fazer as escolhas, e não a energia física fazer as escolhas. Então, só que quando você permite que a mente faça as escolhas, a mente ela pode manifestar uma exacerbação do ego. Então, a pessoa que desenvolve muito o poder mental, o intelecto, a cultura, a inteligência, a habilidade de trabalhar com pessoas, etc., tem uma tendência a ser ditadora, uma tendência a subjugar os seus semelhantes. Por quê? Porque eu sou melhor que todo mundo. Todo mundo tem que fazer aquilo que eu quero. Para que isso não aconteça, é preciso que essa mente se sujeite à coordenação do espírito. A coordenação do espírito sobre a mente é que apazigua ou que acalma o nosso ego material, que faz com que nós tenhamos uma visão de mundo diferente daquela visão puramente mental, que faz com que a gente perceba a criação, que faz com que a gente perceba a existência de Deus, a existência de um Pai, e que faz, através dessas descobertas, com que a gente perceba a irmandade dos homens. Em outras palavras, essa coordenação espiritual é que nos traz os valores da vida, que nos traz a retidão, o sentido de retidão, de não se deixar levar pelo ego, de não se deixar dominar pelas ambições da mente. Então, é isso que nós devemos fazer. A personalidade tem que fazer com que a energia física esteja subordinada à mente e a mente, por sua vez, seja coordenada pelo espírito. Quando nós alcançamos isso, nós unificamos essas energias, unificamos da maneira correta. Lembra, tem um parágrafo que eu li aqui que fala quando a gente se afasta do ambiente absoluto, no ambiente absoluto, a energia física e a energia espiritual, elas são unas, elas são uma só. Elas estão unificadas, são perfeitas. À medida que a gente avança para os espaços evolucionários, essas energias elas vão se afastando cada vez mais e mais e mais, de forma tal que elas, quando chegam no nosso mundo aqui, Urântia, elas nem semelhantes são mais, elas são completamente diferentes e completamente afastadas. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho, de unificar essas energias de novo. É claro, nós não vamos unificar a de todo mundo, nós temos a primeira missão de unificar a nós mesmos. Mas em fazendo isso, contribuir para a unificação dessas energias no nível do universo local, dos ambientes onde nós estamos. Esse é o progresso, essa é a evolução da humanidade. Então, nós possivelmente, cada um de nós tem a oportunidade de alcançar a perfeição de Deus, de alcançar a nossa finalidade de existência, que é chegarmos no paraíso como um finalitor, independente do que aconteça com a humanidade. Então, nós temos essa oportunidade de, em forma individual, alcançarmos essa unificação e essa perfeição. Possivelmente, nenhum de nós vai ver essa unificação a nível de planeta Terra, de Urântia, ou a nível de universo local, porque isso vai levar muitos anos ainda para acontecer. Mas nós teremos deixado lá a nossa contribuição para que algum dia isso no futuro aconteça. Então, nós ainda teremos, uma vez alcançada a condição de finalitor, a oportunidade de algum dia ver o nosso mundo chegar à luz e vida, mas estando lá distante. Vendo, tá vendo, agora chegou, né? Que maravilha. Henrique, eu entendi que
isso depende do meu autoconhecimento, né? De eu me conhecer, de eu ter consciência da minha pessoa. E agora, obrigada pela explicação, muito Não, rica. Eu entendi, eu acho que eu entendi. Agora, eu não entendi, assim, você falou assim, é imutável, né? O homem é quase todo material e e a mente do espírito é quando a gente tem consciência, discernimento do espírito interior, né? Quando a gente descobre os mistérios ocultos do espírito, quando a gente consegue fazer esse alinhamento. Então, aí você falou sobre a mente, a personalidade e o caráter. Tudo bem, a mente, você acabou de falar, a personalidade, o caráter seria um outro elemento também? Eu não me lembro de ter não, lido o caráter nós não, como um elemento, como a mente e a personalidade. nós não falamos do caráter, né? Na verdade, nós temos essas energias. 4. Desculpa, a personalidade, a física, a personalidade faz parte de um circuito, que é um circuito do pai. Certo. Então, é uma linha de comunicação com o pai. A energia física é uma linha ela é propiciada pela Ilha do Paraíso, mas ela é trabalhada e manipulada pela mente, cujo representante é o Deus da ação, o Espírito Infinito. Então, é ele que nos dá essa condição de termos esse corpício aqui, através da manipulação da energia. E temos o espírito do ajustador do pensamento, mas fora isso, nós temos outras energias espirituais, todas elas provenientes do Filho Eterno e de seus coligados, inclusive o agente conjunto. Então, o caráter, eu acho que é parte da nossa personalidade, da nossa educação. E eu só queria corrigir uma coisa: nós não temos que ter autoconhecimento, nós temos que ter desejo de alcançar Deus. A pessoa que deseja alcançar Deus, deseja encontrar Deus, já o encontrou e vai chegar até ele. Não precisa ter educação, não precisa ter escola, não precisa ter absolutamente nada, nem condição econômica. Então, é bem verdade que até chegar ao paraíso, todos nós temos que conquistar uma enormidade de conhecimento. Mas esse conhecimento não é necessário para que a gente possa acordar no mundo das mansões e algum dia alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Qualquer ser humano do planeta Urante, é branco, preto, mulher, feio, bonito, homossexual ou não, bandido, tem o ajustador do pensamento e tem a oportunidade de alcançar Deus, se assim o desejar. Basta querer, basta confiar e ter fé. Nós não precisamos fazer estudo de filosofia, nem estudo do ser humano, não precisamos fazer nada disso. Se a gente fizer, melhor, desde que a gente não se atrapalhe nesse caminho. Mas não é um pré-requisito esse autoconhecimento para que a gente possa, então, chegar lá. Não sei se eu... Obrigada. Samuel, vamos lá, Samuel. Boa noite, foi muito boa a apresentação, viu? Bem profunda mesmo. Obrigado. Mas eu gostaria de saber se, de acordo, né, com o que foi apresentado aí, poderiam falar que o Filho Eterno se revelou, né, para nós aqui através de Micael, né, de Nebas. Ele se revelou para a gente humano aqui na Terra como o filho de Nebas, porque, de acordo com o que foi apresentado, o filho Eterno, né, ele é o coordenador de toda a energia, né? Então, ele poderia estar coordenando tudo isso
até quando Micael esteve aqui na Terra, né? Então, essa minha impressão deu assim que ele se revelou aqui para nós aqui através de Micael. É isso mesmo, Samuel. Ele se faz presente como pessoa entre nós através dos seus filhos do paraíso, que no caso é o nosso Micael. Então, a sua interpretação é correta. Não é exatamente uma revelação do Filho Eterno, porque os filhos Micaéis e o Filho Eterno, eles têm a missão de revelar o Pai. Mas é uma representação pessoal, ou seja, cada Micael é uma representação pessoal do Filho Eterno. Então, é isso mesmo, a gente pode conhecer o Filho Eterno ao conhecer o Micael. Quem viu o Filho, viu a mãe, viu o Pai, que no caso é o Filho Eterno. Obrigado. Ô, Henrique. Sim. Ó, pode falar, Samuel. Não, estou agradecendo aí Obrigado. ao Henrique. Diga, Portela. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Henrique, pela oportunidade de aprender mais sobre o livro de Urântia e esclarecer, né, hoje também. É interessante, eu queria saber a sua opinião a respeito do nome Micael, que em hebraico significa aquele que é similar a Deus, ou aquele que é como Deus, né? Mi, quem, cá, como, é o Deus. E se isso, o livro de Urântia confirma isso, ou qual que é a sua opinião, enfim. Obrigado. O livro de Urântia, Walter, muito obrigado pela sua colocação. O livro de Urântia não explica a palavra Micael, mas eles deixam muito claro que os filhos do paraíso, os Micaéis, eles são como o pai e a mãe. No caso, a mãe seria o Filho Eterno. Então, eles têm características ou têm dons e representam quase que na íntegra tanto o pai como o filho. Tem algumas coisas que, evidentemente, não estão presentes lá. Mas, para todos os efeitos, o Micael é Deus. No nosso universo local, por exemplo, o nosso Micael alcançou a soberania e, desde então, ele é o Deus do nosso universo local. Ele é o nosso Pai, nosso Criador, e, para todos os efeitos, ele é nosso Deus. Então, sim, o Micael representa quase que, podemos dizer que é como o próprio Jesus falou, né? Quem viu o Filho, viu o Pai. E quando ele falou quem viu o Filho, viu o Pai, ele estava se referindo a ele mesmo. Mas, curiosamente, em nenhum lugar, Jesus, o nosso Micael, falou quem ouviu o Filho, ouviu o Pai. Ele nunca se atreveu a isso. Mas ele disse, a minha natureza é a natureza espiritual do meu Pai. Então, quem viu a mim, viu o meu Pai. Mas não, ele não tem, evidentemente, todo o poder e toda a capacidade, e todos os dons e a infinitude do Pai universal. Mas eu acho que faz jus, né, o nome Micael, segundo o que você descreveu aí, então faz sentido também. Não sei que os judeus tenham colocado dessa forma essa definição do nome. Henrique, ainda falando sobre nomes, correto chamar Cristo Miguel ou Micael? Como é que Miguel tem alguma tradução do livro de Urântia que aparece Cristo Miguel ao invés de Cristo Micael? Alguns urantianos usam, né, a expressão Cristo Miguel, né? Qual é o mais correto?
Alguns hispânicos. alguns hispânicos usam Miquel, mas já tem um consenso entre os tradutores que não se deve mudar esse nome, que deve ficar sempre como Micael, independente do país ou da língua que você fale. Evidentemente, o nome vai ser sempre o mesmo, mas a pronúncia pode ser diferente. Por exemplo, os ingleses falam Michael, não falam Michael. Né? Michael, Então, mas o nome se escreve da mesma forma. No original, o livro durante o original, de 55, é Micael, né? Christ Sim. Michael, é isso? Sim, Aqui. isso. Obrigado, Henrique. Parabéns pela apresentação. Hein? Muito obrigado, Milton. Bom, pessoal, se não houver nenhum comentário ou questionamento adicional, nos encontramos aqui na próxima quarta-feira, neste mesmo bate-local e bate-horário. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Fim de meu semana. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Muito Tchau, bom. gente. Todo Obrigada. mundo. Parabéns, Henrique. Obrigadão. Muito bom. Parabéns, Henrique. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.